Palavra agora para o senhor André Pirajá, presidente da Associação Nacional de Produtores Rurais pela Liberdade. Seja bem-vindo, senhor André. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a participação nessa audiência. Estão todos me ouvindo? Tudo certo? Ok. E agradeço também, cumprimento a todos em nome da senadora Leila. Agradeço também o senador Zequinha pelo convite, a indicação para participar dessa audiência pública. Eu não quero me alongar demais, até por conta do horário, mas, de certa maneira, eu vou dividir minha fala em dois pontos, tá? O primeiro ponto seria, basicamente, as consequências da implementação desse mercado do ponto de vista da entidade que eu represento, né? Nós estamos falando de produtores rurais, e qual seria esse contexto da criação do mercado regulado de carbono, que ainda não foi discutido, já que eu sou um dos últimos, talvez o último debatedor possa trazer essa informação, sobre o aspecto do agro, tá? E quando eu falo de agro e uso do solo, como algumas pessoas, até está escrito isso, né, nos relatórios de emissões, né, uso do solo e agropecuária, a gente, de certa forma, nós estamos falando de segurança alimentar. E esse é um ponto relevante, nós não estamos falando só de uma atividade empresária, nós estamos falando de comida. E quando nós falamos de comida, eu estou falando do arroz, por exemplo, que é uma produção agrícola no Brasil, onde nós não temos excedente de exportação. Basicamente, tudo que nós produzimos, nós consumimos. O feijão é a mesma coisa. Carne bovina, sequer nós exportamos 40% dela. A última exportação, salvo engano, pelo relatório, estava em torno de 23% a 25% de excedente para exportação. Agora, pegando um pouco da fala do Shigeo, trazendo para a minha fala, se nós vamos implementar um mercado que, de certa forma, deve levar em consideração limites setoriais, né? Isso aí nós estamos falando da Lei 12.187, 2009, que criou a política do clima, lá no seu artigo 11, desculpa o tecnicismo, no artigo 11, parágrafo único, quais são as atividades que terão que sofrer, de certa forma, adaptação, mitigação, transformação para a política de baixo carbono? O agronegócio está inserido. Então, não há como se discutir política de carbono, mercado regulado, entre outras coisas, se o agronegócio não estiver presente. Aqui utilizo a fala da colega Tatiana, salvo engano, que diz muito bem a necessidade de se ampliar as vozes. E sinto que eu estou sozinho, e de todas as audiências públicas anteriores, acredito que nenhuma vez uma entidade do agro, de certa forma, compareceu. Posso estar enganado, mas já deixo aqui a minha ressalva e as minhas desculpas se eu estiver enganado. Está enganado. Estou enganado, senador? Então eu já deixei minha desculpa. Então, assim, o que nós temos que levar em consideração, tá bom? Bom, primeiro ponto, e que ainda não foi dito, mas os nossos debatedores trouxeram com muito afim. Uma violação da política climática é crime? Será crime? Será instituído um crime pela violação das emissões de gases de efeito estufa? E isso não está, de certa forma, no projeto, ainda que existam sanções administrativas, civis, mas o Conselho Nacional do Ministério Público, por exemplo, já trouxe que pastagem degradada é uma violação da política climática e uma violação do ponto de vista ambiental. Pastagem degradada. O colega da Embrapa não vai deixar eu mentir que pastagem degradada hoje no Brasil, de certa forma, nós temos aí 60% das pastagens do país com grau médio ou severo de degradação. Isso é um próprio estudo da Embrapa, que foi, inclusive, apresentado no Global Forum Agrobusiness em São Paulo recentemente, né? Então, se nós estamos tratando pastagem degradada com uma limitação setorial de emissões de gases de efeito estufa, a existência dessas pastagens possibilitaria que o produtor fosse, de certa forma, sancionado, sofresse uma ação no Ministério Público? E agora o ponto mais importante. Essa pastagem degradada seria uma afronta à função social da propriedade, tendo em vista toda a política climática que será inserida no país com limitações de emissões? Se nós falarmos de violação da função social da propriedade, nós estamos falando de desapropriação. Então, esse é um ponto que eu quero trazer para o debate, tá? Segundo ponto, da consequência jurídica.
Eu não consegui enxergar no próprio mercado, né, não só eu, né, as pessoas, os produtores rurais que nós conversamos, né, os mercados eles são pautados pelos limites de emissões, né, e o Brasil tem um relatório de emissões, ok. Mas o agronegócio brasileiro, ele já de certa forma realiza uma função de sequestro desses gases de efeito estufa, né. As limitações, as NDCs, enfim, os limites emitidos. Nós temos um colega que participou de uma audiência pública no Rio Grande do Sul, e é um pesquisador, agrônomo, pesquisador, assim como, né, a maioria do pessoal da Embrapa, normalmente agrônomo, pesquisador, zootecnista. Ele trouxe um dado que somente o sequestro de carbono do agronegócio brasileiro isentaria, ou seja, de certa forma, anularia as emissões inteiras do Brasil. Somente pelo sequestro de carbono das atividades. Ou seja, nós temos uma questão que talvez deva ser levada em consideração do ponto de vista de pesquisa. Aproveitando essa linha, quando nós falamos de reflexo jurídico, nós aí estaríamos criando um mercado artificial no Brasil, porque é um artificial, porque é um método cap and trade, como todo mundo já citou, não vou entrar no mérito, onde você estabelece limites artificiais para cumprir metas pré-determinadas, onde pessoas irão transigir quando passar do limite. Isso é um mercado artificial, porque ele não tem lastro. Ah, mas o carbono é o lastro. Não, o carbono é um ar volútil, etéreo, não tem lastro, não é identificável, né? Então, é um mercado artificial. Quando nós criamos um mercado artificial, qual é a consequência prática do ponto de vista social? E aí eu utilizo o Pedro, por exemplo, que trouxe questões dos menos favorecidos, enfim. Custo. Olha, se nós temos limites, e vai começar pela energia e indústria, que são a base da sociedade, ainda que a gente tenha, e concordo com a colega do BNDES, do ponto de vista renovável, a nossa energia é 80% renovável, eu concordo. Mas, para o agronegócio / segurança alimentar, tudo o que acontece na indústria e na energia sofre com custos que, consequentemente, serão repassados. Esses custos, a gente chama deles antes da porteira, que são todos aqueles produtos que serão produzidos para o produtor rural adquirir e exercer a sua atividade. Ou seja, nós estamos tratando de custos operacionais. A criação do mercado regulado de carbono incrementará os custos, como bem disse o Shigeo. Você cria um mercado de carbono, ou, entre outras, as limitações de emissões de gases de efeito estufa, para que se observa de forma impositiva, da mesma forma como é feito o tributo. Concorda? Mas do mesmo jeito que é criado e implementado, você aumenta o custo de produção. Aumentando o custo de produção, você onera os produtores rurais. Nós não podemos esquecer que possivelmente, e eu acredito que, já que nós somos, de certa forma, um dos maiores, entre aspas, emissores de gases do efeito estufa do país, né, juntamente com a conversão de uso do solo, acredito que não há mercado regulado de carbono se nós não limitarmos as operações dentro das fazendas. Então, o agro vai ter que estar incluído. Se o agro estiver incluído, além dos custos de aquisição de produtos, nós temos um incremento no custo produtivo. Qual é o incremento no custo produtivo? Como bem disse a colega do BNDES. Nós temos que intensificar a produção, que foi o chavão utilizado pela Embrapa, entre outros, no Fórum Agrobusiness. Trouxeram estudos. Concordo com os estudos, é muito bom intensificar a produção para combate climático, enfim, possibilidade mercadológica, né? Agora, uma coisa é você fazer isso de forma voluntária. Outra coisa é você fazer isso de forma obrigatória. Quantos são os produtores rurais? São mais de 5 milhões de produtores rurais no Brasil, responsável pelo abastecimento alimentar do país. Quantos deles têm condição de incrementar a sua atividade, aumentar a tecnologia, para que se cumpra, seja medidas climáticas, seja medidas mercadológicas, se cumpra uma limitação de emissões? Você pega o seu João, a dona Maria, o pequeno produtor e o médio produtor, como bem disse o senador Fagundes, e ele tem uma realidade, ele vive no Mato Grosso, ele sabe como isso funciona. Quanto deles tem a condição de fazer uma integração lavoura, pecuária, floresta? O que é isso? Na mesma área você ter esses 3 tipos de cultura tecnificada. Quantos deles têm? Não, mas isso é com o tempo, é para décadas, é século. Tudo bem, mas você acha que ele está disposto a assumir um risco, inclusive financeiro, por meio de financiamentos, dar a sua área em garantia para implementar um tipo de produção que ele já não realiza?
É por isso que o mercado regulado de carbono, quando vem a Lei 12.187, ela diz que é uma transformação, é uma mudança. Ou seja, é uma imposição cultural. Que aí eu rememoro o estudo do meu colega da audiência pública. Será que nós precisaríamos? Bom, se é uma exigência internacional, e nós já tratamos dos primeiros aspectos que eu queria tratar com vocês, principalmente da relação custo. Qual é o custo social? Nós temos, de certa forma, uma criação de oligopólios. Por que criação de oligopólios, senadora? Porque, de certa forma, o aumento de custo faz com que você demande uma maior área produtiva, você demande indústrias maiores para diluição desses custos, pequenos comerciantes, pequenos produtores, médios, enfim, industriais, eles terão capacidade de implementar todas essas medidas mitigadoras para fins de não ter mais custos como aquisição de créditos para poluir, né? Que não deixa de ser um crédito para poluir, como bem disse uma das perguntas do senador, né? Até a venda, suposta venda de créditos internacionais é um direito de poluir, porque você tem uma atividade que, de certa forma, não é sustentável e você está adquirindo créditos de outros países. É por isso que até hoje, possivelmente, uma regulamentação da ONU não passou, porque basicamente você está separando países desenvolvidos de subdesenvolvidos, onde um você produz inatividade e o outro você produz atividade por meio da compra de carbono. Mas, já indo encaminhando para o final, para não me alongar demais na fala, nós temos que sopesar as duas coisas, e isso foi muito bem dito aqui na audiência pública. Nós temos uma urgência climática e nós temos uma urgência mercadológica. Por que mercadológico? Porque são diversos os estudos, o Way Carbon, entre outros, que traz a questão de incremento no PIB, 14%, geração de emprego verde, enfim, até ser de certa forma curioso, né? Que se nós vamos salvar o mundo do clima, talvez os financiamentos deveriam ser a juro zero. Né? Eu já tenho uma ressalva com relação a isso. Se é para salvar o mundo, que não pode ter juros. E talvez nem precisaria de garantia. Poderia ser doação, como bem disse a colega, para a gente mudar, transformar a nossa produção. Agora, do ponto de vista climático, né? A urgência climática, COP30 se aproximando, bem disse o Pedro, passar a carroça na frente dos bois, salvo engano, até a Carta de Belém traz essas questões envolvendo a aprovação da medida provisória. Se aprovou algo que sequer estava aprovado no mercado regulado. E aqui eu quero fazer outra ressalva, senadora. Existe uma discussão de um projeto de Carbon Capture Storage, salvo engano, está no Senado, acredito eu, que teve audiência pública, enfim. Ele já está sendo discutido e ele precisa da existência do mercado regulado de carbono. Agora, nós não temos uma noção dos efeitos sociais, como bem disse a colega Tatiana, do impacto que isso pode causar, seja nos povos originários, seja nas questões dos produtores rurais, na influência que isso vai ter nos pequenos e médios no país. Talvez até o CAD precisaria se pronunciar do ponto de vista da formação de oligopólios, a depender do custo, dos incentivos criados, das externalidades negativas criadas pelo mercado regulado de carbono. E aí nós temos a pauta climática, que ela acelera os países como Irlanda, Espanha, Holanda, na Europa, entre outros, estão tendo que abater animais, estão tendo que reduzir a sua produção agrícola, logo, reduzir a sua segurança alimentar para cumprir uma meta climática. Nós temos a China, saiu uma reportagem, salvo engano, ontem no Le Monde, que vai incentivar o desmatamento no seu país para a garantia da sua segurança alimentar, ou seja, nós temos completamente o oposto, e aí nós temos o Brasil, o grande celeiro do mundo, um dos maiores produtores de alimento do mundo, alimenta mais de 500 milhões de pessoas no mundo, além de garantir a sua própria segurança alimentar, flertando com medidas que possivelmente reduzirá a sua segurança alimentar. Eu acho que nós temos que ir com cautela quando a gente entra nesse ponto. Aí eu já não estou nem falando mais de produtor rural, estou falando de comida, né? Aí é diferente. Agora, qual é o custo? A Europa está sofrendo com o custo alimentar por conta da redução. A FAO, a agência da ONU, já disse que até 2050 nós precisaremos aumentar a nossa produção de alimento em 60%.
Quem vai aumentar essa produção de alimento em 60% quando todas as outras medidas estão incentivando a redução da produção de alimentos? Ah, não, mas é tecnologia, a gente aumenta a produção agrícola na mesma área. Eu até concordo, mas será que não poderia estar investindo recursos financeiros da Embrapa para pesquisas com aumento de produtividade, plantas, enfim, quando há um aumento de CO2 15 segundos. Questões climáticas de urgência, acredito eu, senadora, que a gente tem que levar com muita ponderação, porque pensar há 50 anos para frente, talvez no meio do caminho não vai ter tempo de corrigir retrocessos, como foi dito aqui por meio de regulações. E quando nós falamos de Paris, enfim, das questões mercadológicas, não deixemos que as questões financeiras sejam o principal fator de decisão do nosso país. Porque para produzir alimento, demora. O senador que é do Mato Grosso, ele sabe que a carne não vai ficar pronta amanhã, muito menos o arroz. Então, saibamos e tenhamos, de certa forma, paciência para que tudo no mundo esteja arranjado, para que nós que somos a segurança alimentar, de certa forma, do país e possivelmente no futuro do mundo, não adotemos conduta que possa prejudicar não só os produtores rurais, mas nós mesmos na hora de chegar na gôndola do supermercado. Muito obrigado, senador.